Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Mais uma vez, estamos aqui na presença do nosso Deus para estarmos aprendendo a palavra do Senhor, tentando transmitir um pouco, de conhecimento, embora a gente, cada dia é um aprendizado, Enquanto vivermos nesse mundo, a gente estará em aprendizagem e instruindo também, Afinal de contas, a gente não aprende só para nós mesmos, não é mesmo? A gente aprende também para instruir e ensinar. Quando a gente passa a ser mãe, pai, a gente entende muita coisa, nessa questão dos ensinamentos do Senhor para nossas vidas. E assim é de geração em geração, que a gente nunca pare de aprender, nunca pare de buscar o aprendizado, nunca pare de buscar o conhecimento de Deus, que é o nosso Pai. Então, vamos iniciar nosso estudo dessa noite fazendo uma oração, Agradecer a Deus por todas as coisas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te dou graças, Senhor, por este dia, pelas coisas, Senhor Jesus Cristo, que a gente pôde fazer, que a gente aprendeu também, porque cada dia verdadeiramente é um aprendizado diferente. Nenhum dia é igual ao outro. Algumas coisas podem até parecer iguais e parecer que é repetitivo, mas na sua presença nada é repetitivo, nada é igual. Por isso, Senhor meu Deus, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Deus, e eu te peço que o Senhor tome a frente, tome a direção, Senhor, deste culto, deste ensinamento e também de aprendizado, Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra, que ela penetre, no fundo do nosso coração e venha fazer o que lhe apraz, não aquilo que a gente pensa, imagina ou quer que ela faça, não, mas aquilo que o Senhor precisa fazer, que o Senhor sabe que nós precisamos. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Rica oportunidade de estar mais uma vez aqui falando sobre a sua palavra. Que o Senhor venha, Deus, tomar nossas vidas nas tuas mãos e nos limpar, nos purificar, nos libertar, quebrar cadeias, quebrar grilhões, fazer, Senhor, o que de melhor o Senhor sabe fazer, que é nos exortar, nos consolar e também nos curar, por meio da sua palavra. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio, fica à vontade, Senhor, no nosso lar, fica à vontade, Senhor, em nossa casa, em especial esta casa, que é o nosso corpo, que é templo do teu Santo Espírito. Fica à vontade, ó Espírito de Deus, e eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa lição é a lição 11, E o nosso tema da lição 11 é: a lâmpada arderá continuamente. Daí eu pergunto para você, como é que está a sua lâmpada, Será que ela está fraquinha? Será que ela ainda está acesa? Será que ela já está apagada? E aí, me responda, o que é que você diz sobre isso? Sobre a sua lâmpada, porque o Senhor fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a lâmpada, ela também faz uma referência a isso, a um fogo que precisa estar aceso, que precisa estar ligado.
e precisa estar ativo. Será que a nossa lâmpada, como será que está? A lâmpada que tem dentro de nós, que há dentro de nós, né? Vamos à leitura do nosso, da leitura em classe, se encontra em Levítico, capítulo 24, do verso 1 ao 4. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também, para acompanhar, né? Para dar tempo de acompanhar aí. Não quis deixar aberta, que é para a gente poder manusear aqui, né? Juntamente com os irmãos, porque a gente precisa se familiarizar com a palavra de Deus. A gente buscar na fonte original, que é a palavra do Senhor. A gente busca tanta coisa em tantas fontes, né? A internet, por exemplo, é uma fonte riquíssima de coisas muito boas, mas também tem coisas muito ruins, né? Mas não deixa de ser uma fonte. E a palavra do nosso Deus também é uma fonte riquíssima, riquíssima. Não tem outra igual. Então a gente precisa também, assim como a gente busca as coisas na internet, buscar também na palavra de Deus. Então Levítico capítulo 24, do versos 1 ao 4, vai ser a nossa leitura bíblica em classe. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem a lâmpada perante o Senhor continuamente. Então veja só, é uma coisa contínua, né? Não é só uma coisa que é feita hoje e amanhã não é mais. Que é feita por um mês, depois não se faz mais. Que é feito por um ano, depois não existe mais. Não, é uma coisa contínua. Então aqui Deus estava dando uma ordenança para Moisés e passando também para Arão, que era o sacerdote, que era o responsável pelas coisas da casa do Senhor, por todas as coisas que o povo tinha de fazer. Então vinha essa ordenança aqui, que deveria ser uma coisa diária, né? Constante, uma coisa que não deveria cessar e nem parar. Então, assim como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, né? Nós também devemos resplandecer neste mundo de trevas. É isso que o nosso Deus requer de nós, que a gente brilhe constantemente, não é mesmo? Então, o nosso primeiro tópico de hoje, aqui no nosso estudo, como disse, nós vamos falar sobre o fogo arderá, né? A lâmpada arderá continuamente. Nós temos aqui o nosso texto áureo que fala, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Muitos buscam vida aqui nesse mundo, né? Mas o Senhor, Ele nos oferece uma vida eterna. Uma vida que não vai cessar. Nós temos visto hoje em dia, né, muitas pessoas partindo desse mundo, a vida cessando para essas pessoas. Algumas estão partindo para a vida eterna, outras não, né? Outras
ainda estão buscando, como nós, por exemplo, estamos ainda em busca dessa vida eterna com Jesus. Mas até que a gente chegue lá, né, meus irmãos, ainda há muito que percorrer. Então nós vamos falar sobre o candelabro de ouro. Candelabro de ouro. Eu vou mostrar aqui para os irmãos a foto de um candelabro que está aqui na nossa lição, para os irmãos terem uma ideia mais ou menos. Aqui, ó, o candelabro. Esse aqui é o candelabro de ouro que o Senhor pediu aos filhos de Israel que fizessem. Então, como é que foi feito esse candelabro de ouro? Como é que foi a fabricação dele? O nosso estudo vai dizer que, segundo a determinação de Deus, né, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido. Isso me fala, assim, de ouro, que é uma coisa preciosa, é uma coisa valiosa, porque as coisas para Deus têm que ser assim. Tem que ser valiosa, tem que ser coisa boa. E se fala de ouro puro, é porque não tem mistura, né? Jesus falando para o povo que eles não se deixassem se levar pelo fermento dos fariseus, né? Ou seja, não se misturar com as ideias erradas dos fariseus, porque o fermento ele faz isso, né? Quando ele é misturado na massa, a intenção dele é fazer dar volume, é fazer crescer, né? Então, às vezes, uma coisa que começa pequenininha vai tomando um volume que não deveria tomar. Então, bom é quando as coisas são puras, que elas não são misturadas. E então Deus exigia que para a fabricação desse candelabro o ouro fosse puro, né? E com isso ele levantou pessoas para fazer isso. Nos dias de hoje não é diferente. Deus levanta a gente para fazer coisas especiais. Deus nos capacita para fazermos coisas especiais. Não é para o nosso bel prazer, não é para a gente usar. Hoje em dia a gente vê as pessoas às vezes têm dons, né? E elas usam esses dons que Deus deu para elas para se dar bem na vida, para influenciar e também para ganhar dinheiro, claro, né? Para se dar bem. Só que o Senhor nos dá dons e nos capacita, né? É para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, que Ele determina que a gente faça. Então, o Senhor também levantou esses homens para isso, capacitou eles e levantou eles para fazer esse candelabro, que tinha que ser muitíssimo bem feito. E o Senhor dá detalhes, Ele fala como deveria ser feito esse candelabro, né? E a peça desse candelabro, ela tinha que ser rigorosamente simétrica e harmônica. Como falei, né? O Senhor, ele gosta das coisas bem feitas. Ele gosta de perfeição. É claro que da nossa parte é difícil ter perfeição, né? Porque perfeito é só o nosso Deus. Só o nosso Deus faz as coisas perfeitas. Mas a gente precisa buscar fazer sempre o melhor para Deus, né? Porque o Senhor gosta das coisas de forma harmônicas e não muitas vezes assim feito de qualquer jeito. Às vezes a gente vê
umas pinturas estranhas, né? Que os artistas pintam e eles chamam de arte. E a gente fica olhando, não entende nada, acha assim meio bagunçado, né? Parece que não tem harmonia, mas com o nosso Deus não é assim. As coisas não são bagunçadas, as coisas não são feitas de qualquer maneira, não. É preciso haver harmonia, né? E a luz do candelabro também, como que ela vinha, essa luz? Ela vinha através de um azeite, que é engraçado. Esse azeite tinha que ser trazido como uma oferta voluntária, né, do povo, né, oferta voluntária e generosa. Eles tinham que trazer esse azeite para que ali fosse aceso o fogo e ele ficasse aceso continuamente, né? Jesus também ele requer de cada um de nós uma luz, né, de comprovada excelência. Aquilo que eu falava, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma, não pode ser uma luz misturada ou uma luz sem brilho. A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo, né? Hoje a gente fica sempre em evidência, está sempre em evidência. É engraçado, interessante que às vezes quando pessoas de outras religiões, de outras, como direi, outros ramos de religiosidade, religião, elas fazem alguma coisa de errado, elas não são apontadas pelo erro que elas cometem, pelo mal que elas fazem. Mas vai um cristão, vai um evangélico fazer alguma coisa errada, rapidinho ele é apontado, rapidinho ele é discriminado, né? Então, se o Senhor nos chama para ser a luz do mundo, é para a gente ser luz do mundo mesmo. Não é para a gente ficar fingindo aquilo que não somos, porque do Senhor não se zomba, ninguém engana a Deus, não. Muitos estão dizendo que servem a Deus, que falam em nome de Deus, professam o nome de Deus, mas não dão testemunhos bons, não dão testemunho das coisas de Deus, e estão achando que vai ficar por isso mesmo, estão achando que vão ficar impunes. Não vai não. Nós precisamos realmente brilhar neste mundo de trevas, não é mesmo? Esse candelabro, ele no tabernáculo, quando foi feito, ele era posto assim no final, né? Que a palavra vai dizer que é na parte sul. Por quê? Porque ele tinha que ficar bem visto, né? Ele era deixado ali para iluminar tudo, para iluminar todo o templo. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos iluminar os lugares onde a gente está, onde a gente vai. A gente precisa fazer a diferença. A gente não pode ser igual às pessoas do mundo. A gente não pode se deixar misturar com as coisas do mundo, achar que não é assim mesmo, não é normal. Não, tem muita coisa nesse mundo que não é normal. Tem muita coisa aí derrubando o crente, porque o crente está se deixando levar pelo engano que há nesse mundo. Mas nós precisamos ter a nossa chama e a lâmpada de Jesus Cristo acesa em nós o tempo todo, o tempo todo.
para que o brilho perdurasse, né, desse candelabro, era necessário que o Arão, que o sacerdote Arão e os seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. É aquilo que a gente bate muito na tecla aqui, da questão da oração, da questão do jejum, da questão da leitura da palavra. Eu entendo que isso tem que ser uma coisa diária, né? Então isso é o que vai alimentar a lâmpada de Jesus que há dentro de nós. Porque muitas lâmpadas estão sendo apagadas aí, que as pessoas estão deixando Jesus, estão se desesperando com as coisas que acontecem no mundo, é por causa disso, porque não está havendo a alimentação disso, né? Não tá havendo essa busca que nós precisamos fazer. Eles limpavam durante o dia, não é, esse candelabro, e para quê? Para que à noite ele pudesse continuar aceso. Isso fala para mim, para você, da questão da noite, que são aqueles momentos da nossa vida, momentos de trevas, momentos de escuridão, momentos que a gente sofre, passa angústias. Hoje muitas pessoas sofrendo por causa da perda de amigos, de parentes, de pessoas conhecidas, e a gente só ouve falar de morte, é tanta notícia ruim que a gente vai ficando meio abalado. Então veja bem, o abalo chega para todo mundo, né? Essas noites que não é uma noite literal, né? Pode não ser uma noite literalmente, pode ser um período de trevas, de grande angústia que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa descobre que está enferma, com uma enfermidade terminal, digamos assim, alguma enfermidade que os médicos dão a sentença, digamos assim, o veredito de morte, e a pessoa está ali. É um momento de treva, é um momento de noite. Mas se ela, nos momentos de dia que ela teve, né, se ela foi ali limpando o coraçãozinho dela, né, que seria esse candelabro, digamos assim, vai limpando para quê? Para enchendo de azeite. O que é o azeite? É a leitura da palavra de Deus. Vai enchendo de azeite. Para quê? Para que nessas horas de trevas, quando elas cheguem, ele está ali suprido e ele está confortado, sabendo que Deus nos ampara, sabendo que Deus dá escape, sabendo que Deus livra dos laços da morte, sabendo que Deus cura. Então é por isso que a gente precisa estar constantemente alimentando e limpando, né? Que era isso que o sacerdote fazia, o sacerdote Arão com seus filhos. Eles limpavam ali, né, o candelabro que eu mostrei para vocês, faziam a limpezinha diariamente e depois colocava o azeite para que à noite acendesse e iluminasse e ficasse ali o tempo todo, a noite toda, aquilo ali iluminando, aquilo ali brilhando, né? Aceso. Então assim tem que ser a nossa busca por Deus, essa busca diária, constante, incessante, né? Incessante. Esse candelabro, ele
representava a presença de Deus ali, com um povo, né? Uma presença constante. Mas hoje, nos nossos dias de hoje, nós vemos que Jesus é a nossa luz eterna e perfeita. É Ele a quem nós devemos buscar constantemente e diariamente, né? A palavra de Deus fala que Jesus é a luz do mundo. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 8, verso 12. 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 Vamos ver aqui o que João escreveu a respeito de Jesus. Ele diz assim, João capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Olha só, aqui o próprio Senhor Jesus está declarando, eu sou a luz do mundo. Há muitas pessoas que ainda estão enganadas e vivendo no engano, achando que a luz do mundo ela pode encontrar em outros lugares, pode encontrar em outros deuses. Mas aqui a gente vê na palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Jesus mesmo declarando. Não foi ninguém que declarou a respeito de Jesus, mas Jesus declarou, eu sou a luz do mundo. Que tipo de luz que você está buscando nos dias de hoje? Qual é a luz que você quer que esteja na sua casa? Qual é a luz que você quer que brilhe aí na sua casa? Será a luz que o mundo oferece? Ou será essa Jesus? Jesus é a luz do mundo. Ele segue dizendo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja só o que é que o Senhor nos oferece. Ele nos oferece luz da vida. Luz da vida. Quantas pessoas buscando uma luz que não é verdadeira, que não é real, em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantos deuses, porque muitas pessoas ainda acreditam que se pedirem para santo A, santo B, santo C, as coisas que eles vão fazer, que eles vão atender. Como estão enganadas, ainda se encontram em trevas, infelizmente. Agora, nós fazemos esse papel no mundo, né? O Senhor chamou a igreja para ser a luz do mundo. Olha, que coisa maravilhosa e importante. É por isso que o Senhor constituiu os discípulos, né? Para que os discípulos fizessem esse trabalho que Ele começou, o Senhor Jesus. Então, Ele constituiu discípulos para que os discípulos dessem essa continuação, essa continuidade em termos de trazer a verdade, falar da verdade, para que as pessoas não fiquem mais nas trevas do engano, nas trevas da mentira, nas trevas da falsidade.
enganando a si mesmas e sendo enganadas, né? Então, a igreja foi constituída e hoje nós temos esse papel. Hoje esse papel é nosso e é muita responsabilidade da igreja de ser essa luz, de fazer a diferença. E nós também temos um papel importantíssimo de forma individual. Nós temos o papel da igreja, que é no todo, e tem também o papel individual de cada um dentro da igreja, fazendo o seu papel, fazendo aquilo que Jesus falou, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o papel de cada um individualmente, mas na coletividade nós também temos um papel importantíssimo, que é também pregar a palavra de Deus, exortar, ajudar quem precisa de ajuda, fazer todas as coisas, todas as ordenanças que o Senhor nos manda. Amar o próximo como a si mesmo, cuidar de viúvas, de órfãos, não é mesmo? Esse também é um papel da igreja. É um papel do corpo de Cristo. E o Senhor fala que nós temos que agir como essa luz, né, no mundo. E em Lucas 11:35, abra aí, Lucas 11:35. Lucas 11:35. Vamos ler algo aqui. A palavra de Deus fala, Lucas 11:35. Lucas 11:35 vai dizer o seguinte: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Parece assim meio contraditório, né? Repara que a luz que há em ti não sejam trevas. Engraçado, como que luz pode ser trevas, né? São antagônicas, são opostas. Pois é, mas olha só, essa questão de trevas tem muito a ver com a questão de religiosidade. A gente lê na palavra do Senhor, Jesus curando uma pessoa no sábado, né? E ali alguns religiosos, alguns fariseus, vendo aquilo, começam a criticar o Senhor, né? Por que estava fazendo aquilo no sábado? Tantas coisas, tinham 6 dias, digamos assim, a semana toda para fazer o que fosse necessário, mas no sábado, que para eles tinha que ser guardado por Senhor, não podia ser feito. Daí o Senhor chama a atenção deles, fala para eles que se eles deixassem, se eles perdessem uma ovelha, um gado, se o gado caísse no buraco ou algo assim, eles não iriam tirar de lá? Eles não fariam tudo para tirar? Então, quanto mais curar uma pessoa no sábado. Então, muitas vezes, a gente age dessa forma, umas formas assim meio religiosas, justamente por conta disso, porque a gente fica preso a umas tradições, fica preso a umas coisas que a gente não deveria.
questão de que isso é uma questão até antiga, né? Questão de que não pode cortar o cabelo, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a gente vai tornando as pessoas assim meio escravas de ensinamentos religiosos, né? Então esse era um ensinamento que ficou muito incrustado ali no pessoal, essa questão do sábado. E o Senhor veio justamente para acabar com isso, para terminar com esse negócio, essa história, porque ele fala que ele era o dono do sábado. Então as pessoas davam muito mais importância ao sábado do que as pessoas. Para Jesus é diferente. Para Jesus, o que importa são as pessoas. Se eles deixassem o animal deles cair no buraco, eles iam lá. Então, para eles, o que é que estava dando valor? Ao material. Mas Jesus não age dessa forma. Jesus, ele se importa com pessoas, com gente. Então, nós também devemos nos importar com as pessoas. E muitas vezes, essa questão da religiosidade, ela põe um jugo em cima das pessoas muito terríveis, né? Então, muitas vezes é por isso que o Senhor fala que essa luz que dá não sejam trevas, né? Porque a gente acaba fazendo da pessoa uma pessoa que às vezes fica até com raiva e fala assim, não, isso não é para mim, isso não dá para seguir, não dá para fazer. Talvez por isso muitas pessoas param na caminhada, né? Deixam de ir para a casa do Senhor, porque elas acham que está pesado de carregar alguns fardos. É certo também que muitas pessoas ficam buscando desculpa, né? Qualquer coisinha também às vezes vira desculpa para as pessoas não buscar o Senhor, não ir para a casa do Senhor, porque elas querem satisfazer a carne, porque é mais fácil, né? É mais fácil satisfazer a carne do que satisfazer o espírito. Por isso essa guerrinha, né? Entre a carne e o espírito. Aquele que a gente mais alimentar é o que vai ficar forte. Daí porque a gente precisa alimentar o nosso espírito. Esse candelabro, ele era alimentado por um azeite, né? E esse azeite vinha da onde? Né? Da videira. E quem é a videira? A videira verdadeira, Jesus Cristo. Jesus é essa videira verdadeira. Então, esse azeite puro vem da videira verdadeira, que é Jesus. E hoje nós fomos enxertados, né, nessa videira verdadeira. Então, hoje a gente faz esse papel de alimentar com azeite que vem da videira verdadeira, para fazer com que essa lâmpada continue acesa o tempo todo e seja uma luz que brilhe para o mundo todo, né? E que não seja uma luz que vire trevas. Amém?
E nós precisamos manter, né, essa luz brilhando continuamente. E como a gente faz isso? Nós temos 3 pontos de como a gente faz com que essa luz fique brilhando continuamente, né? Primeiro é a nossa união com Cristo. União com Cristo. A gente procura união com muitas coisas, né? União com o mundo, união com pessoas influentes, mas nós precisamos estar unidos com Cristo, ligados, enxertados. Jesus é a nossa oliveira, é de onde vem o azeite que nos alimenta e nós alimentamos outros. Nunca se esqueça disso. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Buscai a Jesus, buscai a Jesus, buscai a Jesus, enquanto podemos achar. A nossa comunhão fraternal, né, também é uma maneira de manter esse brilho aceso. Embora o candelabro ele se destacasse, né, por ricos e variados detalhes que formava a única peça, né, isso também nos fala que nós precisamos também mostrar a Deus, as pessoas, mostrar ao mundo aquilo que o Senhor já tem colocado em nós. Esses são os detalhes, é a diferença. A gente olha para a vida dos apóstolos, a gente vê Pedro, por exemplo, que era um homem assim muito impetuoso, que agia muito pela impetuosidade, um homem impulsivo, e de repente esse homem lá pregando no templo com tanta autoridade, com tanta unção, sendo usado de forma tão maravilhosa e extraordinária pelo Espírito Santo, onde ali 5.000 pessoas reconheceram que realmente eram pecadoras, porque Pedro vai falar para elas que foram elas que condenaram Jesus, né? Que crucificaram Jesus, que Jesus foi morto por causa delas. E daí elas se arrependeram. E daí elas perguntam o que a gente faz agora, né? Então, Pedro ali na autoridade, arrependam-se. E realmente eles se arrependeram. E daí muitas pessoas se converteram ao Senhor. Então a gente vê que houve uma mudança extraordinária na vida desse homem. Já não era mais aquele que pegou a espada e agiu de forma imprudente e atingiu, né, uma pessoa que estava ali só fazendo o trabalho dela, que estava só seguindo uma ordem. Já não é mais aquele homem que falou assim precipitadamente que morreria com Jesus ou por Jesus e de repente se vê traindo. Já não é mais aquele homem que
quando vê Jesus lá chegando, que reconhece Jesus depois que Jesus ressuscitou, e ali de repente ele, que já estava ali já sem a cobertura, sem a roupa, e pula ali na água, meio assim, talvez incrédulo, e também não acreditou, né, nas mulheres, quando as mulheres voltaram lá do túmulo, dizendo que tinham visto Jesus, e também ele e tantos outros não acreditaram. Então, Pedro, assim, foi um homem muito trabalhado e muito transformado, né? A gente também passa e ainda está passando, né, por esse processo de transformação e de mudança. Esses são os detalhes da nossa vida, né? E a gente precisa manter uma comunhão fraternal com os irmãos. A gente fala que fraternal, né? Por isso que a gente chama o pessoal assim de irmão, de irmão. Os discípulos falaram assim: nós deixamos a nossa casa, nós deixamos família, e o que vai ser de nós, né? E aí o Senhor Jesus promete que aquele que deixa pai e mãe, né? Então ele terá muito mais. Então a gente se dá assim na igreja, né? Se chama de irmão, irmão para lá, irmão para cá, e a família é grande. Por exemplo, se você é único numa família, né? De repente você entra na igreja, aí irmão para cá, irmão para lá, pronto. Você já está numa família enorme, uma família grande. E dali existe essa comunhão, né? Esse tem que haver, né? Esse amor fraternal, porque isso também faz parte de mantermos esse brilho aceso. Às vezes é tão bonito a gente falar, né? Que tem que amar o próximo, tem que ajudar, mas a gente não pode ficar só em palavras. E a gente pode falar que esse Ministério Batista Kadosh, a nossa igreja, realmente, ela não é só de palavras. Ela realmente, o ministério realmente, ele fala e ele faz. Eis aí o amor fraternal, né? Aquilo que os apóstolos, no começo, quando eles se reuniam nas casas, eles faziam isso. Eles instituíram, né? Então havia muito esse amor fraternal. Aquele que tinha muito contribuía com o que tinha, até quem tinha pouco também, né? Contribuía para que quem realmente não tivesse nada, ou quem tivesse pouquíssimo, pudesse ser ajudado. Então aí está o amor fraternal. É na divisão daquilo que você tem. Não é só você não ter para você. Não é só você guardar para si. É você dividir. Muitas vezes até mesmo o pouco que você tem. É você repartir. Então os discípulos tinham muito isso. Se reuniam nas casas, né? E ali cada um levava o que tinha, ou sobrando, ou não, ou o pouco. Talvez fazer como a viúva, né? A viúva que abriu mão de tudo que ela tinha. Era tão pouco, tão pouquinho, quase nada. Mas esse quase nada ela ofertou ao Senhor.
Então, às vezes, a gente olha assim para o nosso celeiro, digamos, para o nosso armário. E aí a gente fala assim, eu não tenho nada. Mas sempre tem alguma coisa que você possa contribuir, né? Às vezes você tem lá um biscoito e você acha que aquilo ali é nada. Não. Para alguém aquilo ali vai fazer diferença. Para alguém aquilo ali é alguma coisa. Então a gente não pode dizer que eu não tenho nada. Não. Até mesmo o pouquinho que a gente tem é possível dividir. E isso era feito na igreja antiga. E hoje, nos nossos dias, não pode ser diferente. Isso não pode ser mudado. Não pode ser alterado. Nós precisamos, de fato, e de verdade e de ação também, mostrar esse amor fraternal para com aqueles que nós chamamos de irmãos. Porque pode não ser nosso irmão sanguíneo, pode não ser nosso irmão de pai e mãe desse mundo, mas é também filho de Deus. Então é nosso irmão, sim. Em Cristo Jesus é nosso irmão. E nós temos o dever de ajudar. E também é o nosso testemunho diário. Também é uma forma de nós mantermos o brilho aceso, a luz que deve iluminar o mundo, o nosso testemunho diário. Como falei anteriormente, né? Muitas pessoas agindo em nome de Deus, falando em nome de Deus, mas deixando muito a desejar, de fato e de verdade, de Deus em suas ações, de Deus em suas palavras, porque não dão bom testemunho. Diariamente são pessoas boas de palavras, boas de discurso, mas na prática mesmo, a gente vê que falta muita coisa ainda, que falta ainda muita coisa para ser mudada na vida dessas pessoas. Nós precisamos, sim, nós precisamos ser uma coisa diária. Precisamos vigiar em nossas palavras, em nossas ações, ter domínio próprio, porque às vezes a gente age como Pedro, né? Faz as coisas de forma muito impetuosa, muito de repente, e aí depois que fez, acabou, já fez. Aí o que é que resta? Pedir perdão ou pedir desculpas. Então, muitas vezes o importante é a gente buscar o domínio próprio, né? Para que a gente não venha cometer as coisas primeiro e depois pedir desculpas. É isso que a gente vê muito aí no mundo artístico, né? No mundo dessas pessoas que vivem de rede social. Nada contra a rede social. Mas as pessoas andam com o ego tão inflado, andam tão cheias de si mesmas, que elas falam o que querem, falam o que pensam, falam o que está no coração, né? A palavra de Deus fala que o coração, como é que é? A boca fala do que o coração está cheio. Então tem muita gente cheia de ego, muita cheia de coisa. E aí elas vão falando,
e aí depois ofende alguém, né? E aí depois que elas percebem que ofendeu, aí elas vêm pedir desculpas. Não, não era bem isso que eu quis dizer. Era assim, era assado. Não era melhor então que tivesse ficado calado? Mas as pessoas, primeiro elas querem falar do que elas pensam, e só depois então parece que elas refletem. Deveria ser o inverso. Elas deveriam primeiro refletir antes de falar. Quantas vezes a gente pensa de falar algumas coisas e a gente não fala, né? Melhor não falar. Eu tenho uma colega mesmo que ela fala que às vezes ela ouve algumas coisas, né, de uma outra pessoa e ela fica calada. Ela diz que não responde. Aí eu falo para ela, é isso mesmo, não responde não fala não, fica calada mesmo, porque se falar vai dar ruim, se responder à altura do que ouviu, vai tacar lenha na fogueira, a coisa vai ficar pior. Então, a pessoa muitas vezes, ela não perde ficar calada, pelo contrário, ela ganha. E aí, a gente vê as pessoas muito cheias de si, falam demais, refletem de menos e acaba que dá numa quizumba. Numa quizumba. Então nós precisamos mesmo manter a nossa união, primeiramente com Cristo, né? Depois a nossa comunhão com os irmãos, comunhão fraternal e o nosso testemunho diário. Essas 3 coisas também vão fazer com que a luz, a nossa luz, brilhe nesse mundo tão necessitado de Jesus. Nesse mundo tão carente da luz de Jesus. A igreja hoje faz esse papel de luz. Nós também, individualmente, coletivamente, fazemos esse papel de luz. Que sejamos luz e não trevas. Que sejamos luz neste mundo de trevas. Amém? Eu agradeço mais uma vez por estar aqui. Nunca é fácil, mas a gente vai vencendo. E é assim mesmo. A gente não faz apenas o que quer, né? Mas a gente precisa dominar a nós mesmos, dominarmos a nossa vontade, o nosso querer e fazer a vontade do Senhor. Como a Bispa Liliane fala, né? Dela mesma, ela não estaria na liderança de uma igreja. E às vezes a gente também não gostaria de estar aqui dando aula. A gente acha melhor estar sentado no banquinho, na cadeira, só recebendo. É bom demais. Mas o Senhor, como eu disse lá no princípio, né? Ele seleciona as pessoas, Ele capacita para que elas façam as coisas especiais, façam as coisas diferentes. Então nós somos essas pessoas, né? Escolhidas por Deus, preparadas por Deus para fazer esse serviço ao Senhor e ao povo dele que ele tanto ama. Oh, meu Deus, Deus maravilhoso esse, que ama um povo
muitas vezes teimoso, rebelde, mas que nunca nos deixa de amar e está sempre querendo o melhor para a gente. E que a gente também queira esse melhor para as pessoas, né? É por isso que estamos aqui hoje, dando esse estudo, né? E eu encerro por aqui. Amém? Então vamos fazer uma oração, encerrando o estudo dessa noite. Querido Deus, Pai Celeste, Pai amado, graças te dou, Senhor, mais uma vez, meu Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Deus. Que o Senhor nunca aparte de nós do Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus amado, Deus justo, continuar usando nossas vidas para ser luz para aquele que está em trevas, para aquele que precisa que a gente viva em amor fraternal, que a gente viva em união, em comunhão, como é com o Senhor, com o Filho e com o Espírito Santo. Que a gente também tenha, Senhor, essa comunhão, hoje e eternamente. Continua abençoando a tua igreja, Senhor, em toda a terra. Abençoa, Senhor, o Ministério Batista Kadosh. Abençoa, Senhor, os demais trabalhos que ainda serão realizados durante esta semana, na quinta-feira, o culto da família, com a pastora Rejane, e no domingo, o culto presencial. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, manifeste o teu poder, a tua graça sobre as nossas vidas e continue derramando sobre nós, meu Deus, a tua Shekinah. E eu agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? A graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos. E a igreja que crê diz, amém. Está terminado em nome de Jesus.